Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Cristo vive. Cristo ressuscitou. Aleluia! Esta é a mensagem jubilosa de Páscoa. Saúdo a todos na graça e na paz de Cristo. Estamos aqui nesta manhã, neste domingo, domingo de Páscoa,
para celebrarmos a vitória de Cristo sobre a morte e assim também, pela fé nele, a nossa vitória. Saúdo a todos que nos acompanham nesta nossa transmissão, nesta manhã, 6 horas da manhã, a alvorada pascal. Ainda está um pouquinho escuro, logo, logo estará clareando, e nós louvando ao nosso Deus. Nós aqui da igreja e você aí de casa também cantando louvores, ouvindo a sua palavra e sendo fortalecido nessa mensagem de consolo, que é a mensagem do túmulo vazio. Pois no clarear do dia as mulheres foram até o túmulo para embalsamar o corpo de Jesus, mas não o encontraram. Não encontraram ele morto, mas sim vivo, pois Cristo vive. E por isso podemos crer no amanhã. Aos que também nos acompanham de outras congregações, a você, amigo, irmão, sinta-se acolhido. Um abraço muito especial também aos irmãos aqui da congregação São Lucas, do bairro Pinheirinho, aqui de Curitiba. Sintam-se todos acolhidos, abraçados e desejo a todos um abençoado culto. Louvemos a Deus nesta manhã e todos os dias que Deus nos conceder, pois motivos Deus nos dá e muitos. Convido a nós seguirmos a nossa ordem litúrgica. Você que está em casa, acompanhando ou pela liturgia impressa, que foi encaminhada também para os membros, ou mesmo pela projeção, o oficiante, pastor, e letra C, a congregação, a comunidade. Você que está em casa, se puder, fique de pé para nós então darmos sequência à liturgia, lembrando em nome de que Deus nós estamos reunidos. Deus está aqui, Deus está em sua casa, mas é importante dar testemunho em nome de que Deus estamos nesta manhã louvando esse Deus que é um Deus de amor, Pai, Filho e Espírito Santo. Seguimos com a invocação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Porque buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está mais aqui, mas ressuscitou. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu poder de ferir? Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. Isto é a garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados. Convido a cantarmos o hino 119, seguindo a divisão, o pastor cantando a primeira parte e a congregação, você aí que nos acompanha, cantando o estribilho. Hino 119 do Inário Luterano. Cristo Senhor eis ressuscitou, já sobre a tumba o Rei triunfou, dando sua vida em nosso favor, não mais tememos morte nem dor. Glórias cantemos ao nosso bom Deus, salva de morte e pecados os seus, culpa abolida, aleluia, Cristo da vida, aleluia. Morte cruel sem culpa sofreu, mas no terceiro dia venceu. Graças te damos, nosso Senhor, pois revelaste a nós teu amor. Glórias cantemos ao nosso bom Deus, salva de morte e pecados os seus, culpa abolida, aleluia, Cristo da vida, aleluia.
ressuscitou em glória o Senhor, demos-lhe todos honra e louvor. Culpa e temor vencidos estão, Cristo nos traz real salvação. Glórias cantemos ao nosso bom Deus, salva de morte e pecados os seus, culpa abolida, aleluia, Cristo da vida, aleluia. Com alegria a Cristo servi, sempre confiante a Ele servir. A todo aquele que nele crer, em sua glória o quer receber. Glórias cantemos ao nosso bom Deus, salva de morte e pecados os seus, culpa abolida, aleluia, Cristo da vida, aleluia. Nós, na sexta passada, lembramos o sacrifício de Jesus, Sexta-feira Santa, quando Cristo na cruz sofreu, padeceu e morreu. E tudo isso por causa de nossos pecados. Como é bom saber que Deus, em seu amor, quer e pode nos perdoar. Por nossa culpa, Jesus foi rejeitado, maltratado e morto. Mas ele ressuscitou. E ele mesmo diz, de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Deus nos fez seus filhos, nos inseriu dentro do seu povo, e sob a ação do Espírito Santo não temos mais prazer no pecado, pois Deus nos trata com amor eterno. Ele nos atrai com imensa bondade e misericórdia. Isso nos motiva a confessar nossos pecados e a suplicar que Ele, em nome e por causa de Jesus, perdoe todos os nossos pecados. Convido a orarmos pedindo o perdão ao nosso Deus. Façamos a oração em conjunto. Ó Deus de toda misericórdia, eu reconheço que sou, por natureza, pecaminoso e impuro, e que peco contra ti e contra o meu próximo nas mais diversas formas possíveis, tanto pelo que faço como pelo que deixo de fazer. Nada mereço senão a condenação e castigo eterno. Mas tu fizeste a minha culpa cair sobre o teu santo e amado Filho, Jesus Cristo. Ele morreu e ressuscitou para que eu fosse salvo. Tem misericórdia de mim e perdoa-me. Amém. Amados no Senhor, o apóstolo Paulo escreve na sua carta aos Romanos, o qual, Jesus, foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, como ministro de Cristo, anuncio a todos a mais excelente notícia. Seus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Como é bom sabermos que os nossos pecados foram perdoados e são perdoados por meio de Cristo Jesus. Podemos agora seguir alegres, felizes, cantando louvores a Deus e também ouvindo o salmo de hoje,
iniciamos a segunda parte do culto com o introito, e o salmo para esse domingo de Páscoa é o Salmo 16, que tem uma grande ênfase em nós confiarmos sempre no Senhor, não buscarmos outro tipo de Deus, mas o Deus da Escritura, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos fazer a leitura do Salmo 16 de forma responsiva. Você que está em casa, lê o verso par, e eu aqui lerei os dois, tanto o ímpar como o par. Salmo 16. Guarda-me, ó Deus, pois em ti eu tenho segurança. Eu disse a Deus, o Senhor, tu és o meu Senhor, tudo que tenho de bom vem de ti. Como são admiráveis as pessoas que se dedicam a Deus, o meu maior prazer é estar na companhia delas. Aqueles que correm atrás de outros deuses trazem como sofrimento para si mesmos. Eu não tomarei parte nas suas ofertas de sangue, nem adorarei os seus deuses. Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que tenho. O meu futuro está nas tuas mãos. Tu diriges a minha vida. Como são boas as bênçãos que me dás, como são maravilhosas. Eu louvo a Deus, o Senhor, pois Ele é meu conselheiro, e durante a noite a minha consciência me avisa. Estou certo de que o Senhor está sempre comigo. Ele está ao meu lado direito, e nada pode me abalar. Por isso meu coração está feliz e alegre, e eu, um ser mortal, me sinto bem seguro. Porque tu, ó Deus, me proteges do poder da morte. Eu tenho te servido fielmente, e por isso não deixarás que eu desça ao mundo dos mortos. Tu me mostras o caminho que leva à vida. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. É aqui a leitura do Salmo de hoje, Salmo 16. Convido a cantarmos o Glória ao Pai e o Kyrie eleison. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Ó Deus, nós te agradecemos por teres entregue o teu Filho Jesus Cristo à morte de cruz, para que nós pudéssemos ser livres da condenação eterna. Muito obrigado porque o ressuscitaste, para assim nos libertar da escravidão do pecado e do diabo. Agradecemos, Senhor, porque nos dás nova vida em Jesus. Dá-nos sempre o teu auxílio para vivermos esta vida nova no dia a dia. Que possamos viver como novas criaturas, com muita alegria, otimismo e gratidão, praticando o amor que demonstraste por nós. Concede que este culto também sirva para fortalecer a nossa certeza de que és um Deus vivo e estás entre nós
com tuas bênçãos. Em nome de Jesus Cristo, o Cordeiro vencedor. Amém. O coração pode sentar-se, você que está em casa, fique à vontade também, sente-se e convido a nós cantarmos um hino, claro, que faz referência à ressurreição de Jesus. Hino 114 do Inário Luterano. Convido a ouvirmos as leituras que temos para esta manhã, esse culto de Páscoa, domingo da Páscoa, dia de alegria, dia de lembrarmos que Jesus, aquele que morreu-se na sexta-feira, está vivo. E vamos ouvir de alguns textos que Jesus apareceu diante de algumas pessoas, Jesus se mostrou vivo diante de algumas pessoas, dando testemunho de que, de fato, aquele Jesus que caminhou com os discípulos é o Jesus que ressuscitou. Vamos ouvir a primeira leitura de Atos dos Apóstolos, quando aqui Pedro relembra o que aconteceu com Jesus e dá testemunho de que Jesus, de fato, então ressuscitou. E eles, além de ver Jesus, também comeram com Jesus, dando provas de que o corpo de Jesus havia ressuscitado. Atos 10, 34 a 43. Onde diz assim: Então Pedro começou a falar. Ele disse: Agora eu sei que de fato Deus trata a todos de modo igual, pois Ele aceita todos os que o temem e fazem o que é direito, seja qual for a sua raça. Vocês conhecem a mensagem que Deus mandou ao povo de Israel, anunciando a boa notícia de paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a terra de Israel, começando na Galileia, depois que João pregou a sua mensagem a respeito do batismo. Sabem também como Deus derramou o Espírito Santo sobre Jesus de Nazaré e lhe deu poder. Jesus andou por toda parte fazendo bem
e curando todos os que eram dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra de Israel, inclusive em Jerusalém. E depois o mataram, pregando-o numa cruz. Pedro continuou: porém Deus ressuscitou Jesus no terceiro dia e também fez com que ele aparecesse a nós. Ele não foi visto por todo o povo, mas somente por nós que somos as testemunhas que Deus já havia escolhido. Nós comemos e bebemos com ele depois que Deus o ressuscitou. Jesus nos mandou anunciar o Evangelho ao povo e testemunhar que ele foi posto por Deus como juiz de vivos e dos mortos. Todos os profetas falaram a respeito de Jesus, dizendo que os que creem nele recebem por meio dele o perdão dos pecados. Até aqui a leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, do verso 34 ao verso 43. A epístola para o culto de hoje está em Colossenses, capítulo 3, do verso 1 até o verso 4, que dá uma grande ênfase para nós, povo de Deus, buscarmos as coisas de Deus, buscarmos as coisas do alto, aquilo que a ferrugem, a traça não pode estragar. Que Deus nos motive sempre a olhar para as coisas de Deus, para as coisas dele, e assim também lembrarmos que nós temos um lar eterno, onde não vai haver mais tristeza, dor, sofrimento e nem morte. Que possamos sempre, com o auxílio do Espírito Santo, buscar as coisas de Deus. Colossenses 3, 1 a 4 diz assim: vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto ponham seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês. E quando ele aparecer, vocês aparecerão com ele e tomarão parte na sua glória. Até aqui a leitura da epístola de hoje, conforme Colossenses. E convido a ouvirmos, claro, o evangelho desta manhã, que fala justamente da ressurreição. Você que está em casa, se puder, fique de pé, pegue a sua Bíblia e vamos ouvir o texto, ler o texto, conforme o texto do evangelho de Mateus, capítulo 28, do verso 1 até o verso 10. Mateus 28, do versículo 1 até o versículo 10, que diz assim: depois do sábado, no domingo bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente houve um grande tremor de terra. Um anjo do Senhor desceu do céu, tirou a pedra e sentou-se nela. Ele era parecido com um relâmpago, e as suas roupas eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo do anjo e ficaram como mortos. Então o anjo disse para a mulher: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado, mas ele não está aqui. Já foi ressuscitado, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele foi posto. Agora, vão depressa e digam aos discípulos dele o seguinte: ele foi ressuscitado e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês vão vê-lo. Era isso o que eu tinha a dizer para vocês. Elas foram embora depressa do túmulo, pois estavam com medo, mas muito alegres. E correram para contar tudo aos discípulos. De repente,
Jesus se encontrou com elas e disse: que a paz esteja com vocês. Elas chegaram perto dele, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse: não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos para irem a Galiléia, e eles me verão ali. Até aqui a leitura do Evangelho, que relata esse grande acontecimento deste domingo, domingo da Páscoa. Aquele que morreu e que foi sepultado, agora aparece vivo a estas mulheres e mais tarde depois também aos discípulos, como ouvimos lá em Atos, Pedro dando testemunho da ressurreição de Jesus. Você crê na ressurreição? Para o cristão é fundamental crer na ressurreição do corpo. Não somente no corpo de Jesus, mas também a nossa ressurreição, caso venhamos a passar pela morte. Nós cremos, confessamos e ensinamos a ressurreição do corpo. E se cremos nisso, e se podemos confessar isso e também ensinar, é porque o Espírito Santo nos deu o presente da fé. E é esse Espírito Santo que nos leva a confessar essa grande mensagem de consolo, a mensagem da Páscoa. E quero hoje, como forma de confissão de fé, usar a explicação do terceiro artigo, que justamente fala do Espírito Santo. Pois Deus Pai criou esse mundo e mantém, Jesus veio a esse mundo, morreu por nós, ressuscitou e um dia virá. E nós cremos em tudo isso, porque o Espírito Santo, por meio do batismo ou da palavra, criou a fé em nosso coração. Portanto, convido a fazermos uso da explicação do terceiro artigo do Catecismo. Vamos falar em conjunto? Creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a Ele. Mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, iluminou com os seus dons, santificou e conservou na verdadeira fé. Assim também chama, congrega, ilumina e santifica toda a cristandade na terra. E em Jesus Cristo a conserva na verdadeira e única fé. Nesta cristandade perdoa a mim e a todos os crentes, diária e abundantemente, todos os pecados. E no dia derradeiro me ressuscitará a mim e a todos os mortos, e me dará a mim e a todos os crentes em Cristo a vida eterna. Isto é certamente verdade. Convido a cantarmos o próximo hino do Inário Luterano, hino 122, A Cristo Coroai. Você que está em casa, pode sentar-se e fique à vontade.
Muito bem, nesta manhã, domingo de Páscoa, agora o dia já clareou, já estamos com o dia claro e aqui na igreja, cantando louvores, pois essa data é tão importante, tão significativa para o povo de Deus, para o povo cristão, para cada um de nós. Pois as mulheres não encontraram um corpo morto, mas sim Cristo vivo, o qual apareceu diante dessas mulheres que ouvimos o Evangelho e também nos demais discípulos. E que nesta manhã possamos mais uma vez ouvir a palavra de Deus, possamos nos fortalecer nesta fé, nesta certeza de que Cristo vive e por isso podemos com alegria confessar a ressurreição do corpo. Que Deus abençoe a mim e a você que nos acompanha nesse momento de reflexão, abrindo nossos ouvidos e nossos corações para a sua palavra. Convido a, se você puder, ficar de pé e a fazermos uma breve oração. Senhor Deus, Pai Celestial, estamos alegres e felizes por esta manhã, pois a Tua palavra nos mostra aquilo que aconteceu com Jesus, que foi ressuscitado. Te louvamos, ó Deus, porque esta mensagem também enche o nosso coração de alegria nesta manhã e também em todos os dias de nossa vida. Abençoe, ó Pai, esta mensagem em nossa vida, mas que possamos também com alegria testemunhar o ensinamento, a certeza da ressurreição. Abra, Senhor, nossos ouvidos para a Tua palavra e que ela frutifique em nossos corações. Abençoe a todos que estão nos acompanhando neste momento, neste culto da Páscoa. Conceda a cada um o Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, o Cordeiro vencedor. Amém. Fique à vontade, sente-se. Eu imagino que você já deve ter acompanhado e talvez tenha acontecido com o seu time de futebol, se é que você tem e torce para um time de futebol. Está lá no final do segundo tempo e seu time está perdendo. E em dado momento você percebe que a jogada começa a ficar bonita e acontece o empate e no finalzinho do jogo o teu time sai vencedor. Já aconteceu alguma vez isso com o seu time? Talvez você já tenha visto isso com o seu ou com outro time de futebol. Venceu no finalzinho do jogo, no final do segundo tempo. Mais ou menos assim aconteceu com a morte de Jesus e a ressurreição. O diabo achava que estava ganhando. Jesus estava morto. Jesus estava numa sepultura. Porém, Jesus aparece vivo, vitorioso. E nós, pela fé nele, também somos vencedores. Também saímos vitoriosos. Pois Jesus venceu a morte. E esta é a grande mensagem da Páscoa. Saber que Jesus, que sim, morreu na sexta-feira, foi sepultado, como ouvimos aqui no culto da Sexta-feira Santa, mas agora, nesta manhã, nesse dia, nós celebramos a vida. Jesus venceu a morte. E esta é a mensagem que nós cremos, confessamos, ensinamos e também testemunhamos para tantas e tantas pessoas. Pois nós entendemos que sim, um corpo que é sepultado volta à vida. Um corpo que vai para a sepultura e que pode virar pó. Imaginemos um corpo há 1000 anos sepultado. Esse corpo já virou pó. E assim como é dito, fomos feitos do pó e do pó voltaremos. Nós cremos que esse corpo vai um dia ressuscitar. Por isso a mensagem da Páscoa, a mensagem da ressurreição, não pode ser entendida pela razão. Nós não podemos querer compreender racionalmente a mensagem da ressurreição, mas com os olhos da fé. Esta fé que o Espírito Santo colocou em nosso coração, nós confessamos: Jesus ressuscitou e nós, se viermos a passarmos pela morte, também seremos ressuscitados. A fé cristã, a fé nesse Deus maravilhoso,
nos traz esta alegria. Você crê na ressurreição? Você crê que o corpo um dia vai voltar à vida? Isso aconteceu com Jesus. E percebam como Jesus mostrou e se apresentou diante dos discípulos para não deixar nenhum tipo de dúvida. Hoje nós vimos no Evangelho as mulheres vendo Jesus. Que imagem extraordinária! Tente você se colocar no lugar destas mulheres que foram até o túmulo para embalsamar o corpo de Jesus. Quando chegam lá, avistam um anjo, um barulho e uma mensagem extraordinária. Ele não está mais aqui. Vocês vieram aqui embalsamar um corpo morto, mas ele não mais está aqui. Ele ressuscitou. Podem vir aqui olhar. E as mulheres saindo desse local encontram Jesus. E percebam a primeira frase que Jesus diz para estas mulheres, que diz também para nós: que a paz esteja com vocês. E a mensagem da ressurreição nos traz de fato paz. Porque mais tarde Jesus também apareceu para os demais discípulos. Como ouvimos hoje do relato de Atos, Pedro dá testemunho da mensagem da ressurreição. Ele diz: olha, sim, Jesus foi crucificado, foi sepultado, mas nós vimos Jesus. E o texto traz um detalhe mais interessante ainda. Lá diz, Pedro dizendo: nós comemos e bebemos com o Senhor. Em outro momento do Evangelho diz que Jesus comeu peixe com os discípulos. Jesus não quis deixar nenhum tipo de dúvida. Aquele que caminhou com eles, aquele que caminhou com os discípulos, que ensinou tantas as coisas, agora estava vivo. Jesus havia ressuscitado. Você crê nisso? Você crê na ressurreição do corpo? Esta é a grande mensagem que nos anima, pois Jesus venceu a morte. E esta é a grande promessa do Deus verdadeiro, do Deus Altíssimo, do Deus que criou você, que criou a mim, que criou esse mundo todo. Esse Deus que prometeu e cumpriu, enviando Jesus, o Cordeiro, como ouvimos na Sexta-feira Santa, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hoje esse Jesus está ao lado direito de Deus Pai. Está, claro, também conosco. Mas um dia voltará em glória para levar a sua igreja, o seu povo, para a bem-aventurança eterna. Essa é a grande mensagem do Deus da Escritura. E o Salmo nos faz lembrar que nós não devemos confiar em outro Deus. Não devemos buscar ajuda, segurança em outro tipo de divindade, criada, claro, pela razão humana. Mas devemos entregar tudo ao Deus verdadeiro. Confiar nesse Deus magnífico, nesse Deus misericordioso, que fez tudo o que fez para nos ver na eternidade. E é isso que também Atos lembra. Deus quer ver todos na eternidade. Deus quer nos salvar. Isso não significa que todo mundo, no final das contas, irá para a vida eterna, junto com Ele, junto com Deus. Alguém pode pensar assim: não, mas Deus é amor. Deus amou o mundo tanto que enviou o seu Filho. Ele não vai condenar ninguém. Lembrem que Deus é amor, sim. Deus é misericórdia, Deus é um Deus gracioso. Mas Deus também é justo. E a justiça de Deus se revela em Jesus. Por isso é importante buscar as coisas do alto, como diz Paulo em Colossenses. Buscar as coisas de Deus. Se firmar nas coisas de Deus. E não rejeitar a graça. Não rejeitar o amor de Deus. Pois quem rejeitar a obra, a vida e a obra de Jesus, irá para a condenação. Deus é amor, mas Deus é justo. E a justiça de Deus se revela em Jesus. Aquele que crer, viverá com Deus por toda a eternidade. Mas aquele que não crer, aquele que rejeitar, irá para a condenação eterna.
Portanto, não rejeite Deus e as suas promessas. Busque as coisas que valem a pena. Claro, viva a sua vida aqui, querendo conquistar coisas, buscar coisas deste mundo, que são importantes para o nosso dia a dia, mas não é o mais importante, pois isso pode se perder em qualquer momento. Basta um vírus e as coisas tudo mudam. A agenda mundial, a agenda global muda. Por isso, buscar as coisas de Deus significa valorizar o que Deus diz e o que Deus fez. Não despreze a graça de Deus. Não rejeite o amor de Deus. Muitas e muitas pessoas no tempo de Jesus o rejeitaram. Hoje não é diferente. Não seja indiferente com as coisas de Deus. Não seja indiferente com a palavra. Não seja indiferente com aquilo que Jesus fez na cruz. Não despreze, não diminua o que Jesus fez por você. Pois se você rejeitar a graça de Deus e morrer sem fé, sem confiar nesse Deus verdadeiro, você irá para a condenação eterna. Deus não quer isso, evidentemente. E a prova disso é o que Jesus fez. E o que está em Atos. Deus quer que todo mundo venha a crer naquele que é o caminho, a verdade e a vida, Jesus. Aquele que deu a sua vida para que você tivesse perdão, para que você tivesse esperança de vida eterna, para que você pudesse lembrar que um dia, mesmo com todo esse sofrimento que aqui nós vivemos, nada pode ser comparado com aquilo que nos espera na eternidade, com aquilo que nós aguardamos como filhos de Deus. Saber que mesmo que venhamos a passar pela morte, a nossa alma estará já com o Senhor. Aquela mensagem que o homem na cruz, junto com Jesus, ouviu do próprio Jesus. Hoje tu estarás comigo no paraíso. Mas o corpo daquele homem foi sepultado. E um dia, quando Cristo voltar em glória, esse corpo será unido novamente com a alma, e assim esse corpo perfeito, que não mais terá pecado, que não terá mais as consequências do pecado, viverá com ele, com o Senhor Deus, por toda a eternidade. Aqueles que não creram, aqueles que rejeitaram, também de corpo e alma, irão para a condenação, irão para o juízo eterno, para o inferno, preparado para o diabo e os seus anjos. Deus é amor, sim, e Deus não quer te ver na condenação. Por isso enviou Jesus. Por isso Jesus na cruz sofreu o que nós deveríamos sofrer e ressuscitou. Você crê na ressurreição? Eu espero que sim. E que o Espírito Santo te fortaleça nesta certeza, para que o domingo da Páscoa, de fato, traga a você a mensagem verdadeira, a mensagem do Cristo vivo. Cristo vive, por isso eu posso crer no amanhã. Ele vive, Ele está vivo, apareceu às mulheres, apareceu aos discípulos. E um dia aparecerá também para nós, para os vivos, também para os mortos que serão ressuscitados, e assim poderemos desfrutar da bem-aventurança eterna. Você crê nisso? Que o Espírito Santo te ajude a sempre se fortalecer no que Deus diz. E com os olhos da fé, olhe, confie, espere no Senhor. Eu fico imaginando como será o dia em que nós pudermos voltar a termos os cultos normais, as pessoas presentes dentro do templo, estando aqui na igreja, no templo, louvando, cantando. Será um dia magnífico e espero que não demore muito, pois muitos, como dizem, já estão com saudade. Certamente você está com saudade de rever os irmãos na fé, de ver os amigos, familiares, dentro da casa de Deus. Poder ir à Santa Ceia, receber pão e vinho, corpo e sangue de Cristo, e estar aqui com irmãos na fé, com qualidades, defeitos diferentes uns dos outros, mas com a mesma fé, a mesma confiança no Deus triuno, no Deus verdadeiro. Imagine que você esteja com saudade de estar com os irmãos dentro do templo.
Imagine quando você puder ir à igreja, estar novamente junto com estes irmãos aqui. Nós teremos muitos abraços, muitos apertos de mão, e será sem dúvida um momento muito especial. Imagine agora o dia da volta de Jesus. O dia em que nossos amigos, nossos familiares que já partiram, que já morreram, que foram sepultados, nós iremos rever e reencontrar estes. Imagine este momento. Abraçar teu avô, tua avó, teu pai, tua mãe, teu filho, teu amigo. Será um dia extraordinário poder rever todos estes na bem-aventurança eterna. Será um reencontro extraordinário. Que você possa de fato crer nisso. Que o Espírito Santo te ajude a se consolar nesta certeza de que Cristo vive e que todos um dia serão ressuscitados. Teremos um corpo glorioso, um corpo perfeito. Não mais um corpo que tem suas dificuldades, suas limitações, mas um corpo pleno, perfeito, semelhante ao corpo de Jesus. Você crê nisso? Que o Espírito Santo te mantenha nesta certeza. Cristo vive, Cristo ressuscitou e um dia virá em glória. Que Deus te dê uma abençoada Páscoa. Que Deus te fortaleça nesta mensagem hoje e sempre, sabendo que Jesus está com você. Que Deus caminha contigo. Que Deus te ajuda em meio às aflições. Aflições essas que passamos devido ao pecado, que está em mim e que está em você, que está neste mundo. Mas que mesmo nós vivendo nesse mundo, possamos lembrar, nós não somos deste mundo. Aqui nós estamos, mas o nosso lar é eterno. Que Deus te dê uma abençoada Páscoa, que você celebre junto com os seus amigos, junto com os seus familiares, junto com aqueles que estão ao seu redor. Louve a Deus pela mensagem do Cristo vivo. Ele vive e com Ele também somos vencedores, também viveremos eternamente. Desejo a você e sua família uma feliz e uma abençoada Páscoa, na certeza de que Ele vive e por isso eu posso crer no amanhã. Que assim seja. Amém. Convido a nós nos colocarmos de pé, você que está em casa, se possível também, fique de pé. E convido a nós então cantarmos o ofertório. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Forma a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me como um voluntário espírito. Amém. Nesse momento do culto é o que nós temos o momento da oferta. Nós lembramos que tudo pertence ao nosso Deus. E aqui nós somos meramente mordomos. Vivemos sim um tempo difícil, de incertezas, mas se você deseja fazer a sua oferta, aqui na congregação já a diretoria encaminhou as orientações, como cada um pode proceder, mas se você tiver alguma dúvida quanto a isso, entre em contato com a diretoria. Que possamos sempre com alegria ofertar nosso tempo, nossos dons e nossos bens, pois Deus em seu amor fez tudo para que nós tivéssemos perdão, vida e salvação. Que Deus abençoe também a sua vida. Que assim seja. Amém.
Muito bem, nesta manhã, nesse culto de Páscoa, nós queremos incluir, evidentemente, a igreja cristã, que nesse dia celebra, comemora, se alegra com o túmulo vazio, mas também queremos colocar diante de Deus nossas aflições, nossas preocupações, sabendo que temos um Deus que nos ouve por causa de Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, que nos coloca em comunhão com Deus. Como vimos no texto de Sexta-feira Santa, Jesus é o sumo sacerdote, é aquele que é o meio de campo entre nós e Deus. E no culto de hoje queremos também incluir o Guilherme Reis, que ele é sobrinho conhecido da Deise, e esse rapaz de 33 anos irá passar por uma cirurgia na terça-feira. Então queremos incluir o Guilherme nesta oração. Certamente você também tem algum pedido, tem algum agradecimento. Convido você também a colocar isso diante de Deus e, se desejar, pode colocar lá nos comentários o seu pedido de oração e depois eu irei orar individualmente por essas necessidades, por esses pedidos e também por estes agradecimentos. Vamos falar com Deus em oração. Senhor Deus, amado Pai Celestial, estamos nesta manhã celebrando algo fantástico e extraordinário. Celebramos a vida, pois aquele que na cruz sofreu, padeceu e morreu, e que também foi sepultado, não foi encontrado morto na sepultura, mas vivo. Apareceu para aquelas mulheres, apareceu para os discípulos, dando certeza de que o corpo de Jesus havia ressuscitado. Sem dúvida, aquelas mulheres e aqueles discípulos ficaram alegres, felizes. Mas também alguns discípulos ficaram na dúvida. Senhor Deus, não permita vivermos na dúvida quanto a este tema e esse assunto tão importante que é a ressurreição. O corpo que estava morto voltou à vida. O corpo de Jesus apareceu vivo para estas pessoas. Que Teu Espírito Santo nos fortaleça nesta fé e que as dúvidas que venhamos a ter sobre esse assunto possam ser sanadas por Tua palavra e por orientação do Teu Santo Espírito. Senhor Deus, nesta manhã a igreja cristã mundo afora está celebrando este dia. Ó Deus, que de fato a Tua palavra, que nunca volta vazia, possa justamente transformar vidas e corações, orientar, amparar, consolar. Ó Deus, são tantas as pessoas que já partiram, amigos, familiares, que não estão mais entre nós. Senhor Deus, nos faça lembrar que um dia estes corpos voltarão à vida e podemos nos reencontrar com estes irmãos, com estes amigos, com estes familiares. Nos dê sempre este consolo e esta alegria. Também te pedimos, ó Pai, que nos oriente para que nós também possamos, de fato, testemunhar esta mensagem, porque muitos e muitos ainda rejeitam a Cristo, a sua vida, a sua obra e a própria ressurreição. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo continue agindo no nosso falar, para que as pessoas possam, por Teu Espírito Santo, confessar Jesus como seu Senhor e também esperar nesse Senhor a ressurreição. Senhor Deus, abençoe esse momento que nós estamos vivendo. Muitas e muitas pessoas estão adoentadas, estão nos hospitais, não somente com o coronavírus, mas este é o momento que esta pandemia tem assustado povos e nações, tem assustado a nós. Pois, ó Deus, muitas e muitas pessoas estão sofrendo, estão contaminadas com este vírus. Ó Deus, nos proteja, nos ampare. E se porventura viermos a contrair esse vírus, que possamos superar conforme a Tua vontade, com Tua força, com Tua proteção. Abençoe, ó Deus, todos os profissionais que estão nos hospitais, cuidando não somente desses com coronavírus, mas cuidando das pessoas. Use a mão destes médicos, desses enfermeiros,
para trazer consolo, ajuda, para trazer alívio em suas dores e suas preocupações. Também te pedimos, ó Pai, que possamos logo, com tua ajuda, evidentemente, encontrar algum remédio, alguma vacina, que assim resolva este problema do coronavírus. E que assim possamos, com tua ajuda, também voltar a uma certa normalidade. Ó Deus, nada acontece sem a tua permissão. E se isso está acontecendo, há propósitos. E que possamos compreender isso. Talvez um desses propósitos é para que nós possamos olhar mais para as pessoas, mais para ti, e não somente para a ganância, para as coisas ligadas ao pecado, que atrapalham a vida de todo mundo. Ó Deus, nos ensine a buscar as coisas do alto, nos ensine a dar atenção à tua palavra, a demonstrar nossa fé para os nossos conhecidos, nossos amigos. Nos ajude, ó Deus, a entender o quão é importante vivermos uma fé verdadeira, não uma fé morna, uma fé fria, mas sim uma fé vibrante, uma fé que vem de ti e que é fortalecida por ti. Ó Deus, nos faça valorizar as tuas coisas. Abençoe aqueles que estão também, ó Deus, em tratamento, nos hospitais ou em seus lares, passando por algum tipo de tratamento. Te pedimos de modo especial pelo Guilherme Reis, que na próxima terça-feira irá passar por um procedimento cirúrgico. Ó Deus, cuide dele, abençoe os médicos e toda a família e amigos para que possam entregar toda essa situação em tuas mãos. Senhor Deus, cuide dele e também de tantos outros que estão, por assim dizer, um tratamento médico, uma cirurgia marcada, enfim, que passam por aflições em sua saúde física. Cuide de todas estas pessoas. Cuide, ó Deus, das pessoas que nos assistem nesse momento, que acompanham este culto online. Ó Deus, tantas famílias que passam por aflições, por dores, por tristezas, tantos momentos de dúvida dentro da família. Senhor Deus, cuide e ampare de todos, do pai, da mãe, do vô, da avó, dos filhos, para que possam viver uma vida de temor a ti e assim também viver uma vida de acordo com tua vontade. Senhor Deus, Pai Celestial, fortaleça a fé daqueles que estão fracos na fé. Traga entendimento àqueles que estão com dúvidas com relação à tua palavra. Que teu Espírito Santo possa agir nestes corações e assim trazer o alívio, a paz que Jesus oferece. Aquela que ele ofereceu às mulheres, aos discípulos e que oferece a nós hoje também. Que possamos, com tua ajuda, sentir esta paz verdadeira. Ó Deus, cuide de nosso país, cuide de nossos governantes, nosso presidente, nosso governador, nosso prefeito, e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, amém, amém. Muito bem, você que ainda está de pé pode sentar, fique à vontade. E nesse momento de final de culto, queremos cantar o último hino do culto de hoje. Talvez alguém já sentiu falta deste hino. Este é o hino que não pode faltar em Páscoa, é um hino que é muito conhecido e que traz uma letra, uma mensagem muito bonita. Linda Páscoa do Senhor. Que de fato esta mensagem da Páscoa traga também a você todo o consolo. Linda Páscoa do Senhor.